5. Paraíso dos Deuses Demoníacos Capítulo 379 Retorno. O senhor da cidade de Pearl City ficava mudando seus movimentos de espada. Era como se as estrelas estivessem girando em torno de seu corpo, com a luz das estrelas brilhando intensamente dentro de um alcance de várias centenas de metros. No entanto, não importa quais movimentos de espada ele usou, Fang Xingjian foi capaz de replicá-los imediatamente com um nível aparentemente mais alto de maestria e familiaridade. Era como se ele estivesse cultivando os movimentos por décadas. A taxa na qual Fang Xingjian pegou técnicas de espada foi extremamente rápida para começar. Então, quando ele entrou no segundo nível das impressões místicas, sua aptidão tornou-se ainda mais forte do que antes e a taxa de seu cultivo também aumentou. Agora mesmo, ele era capaz de pegar as técnicas de espada do Lorde da cidade com apenas um olhar. Muito em breve, o senhor da cidade de Pearl City realizou todas as 27 posturas da técnica da espada da Via Láctea. No final, a luz da espada explodiu e os dois recuaram. O senhor da cidade de Pearl City olhou para Fang Xingjian incrédulo e não pôde deixar de perguntar, por que o senhor é capaz de realizar a técnica da espada da Via Láctea, que é transmitida apenas dentro da minha família? O senhor da cidade sabia que o monarca melancólico tinha sido um mestre no caminho das estrelas antigas, e a técnica da espada da Via Láctea transmitida em sua família havia sido criada com referência às estrelas que existiam nos céus no passado. Portanto, a fim de fortalecer sua técnica da espada da Via Láctea, ele queria compreender a profundidade das estrelas através de sparring com Fang Xingjian. No entanto, como ele poderia esperar que Fang Xingjian executasse a mesma técnica exata de espada? Ele não pôde deixar de pensar, será que Fang Xingjian também é um membro do nosso clã? Poderia ser filho ilegítimo do pai ou do avô? Olhando para o olhar surpreso do senhor da cidade, Fang Xingjian balançou sua espada longa, e ela se desintegrou quando a água espirrou no chão. Fang Xingjian respondeu, esta técnica de espada é chamada de técnica da espada da Via Láctea. É bem interessante. Eu a peguei lentamente mais cedo enquanto o Lorde da cidade a executava. Pegou devagar? Você conseguiu pegar a técnica da espada da Via Láctea depois de me assistir uma vez? O Lorde da cidade não era o único olhando para Fang Xingjian incrédulo. Os outros membros do Gao Clan também estavam fazendo o mesmo, como se tivessem ouvido algo absurdo. Esta era a técnica de espada que o senhor da cidade de Pearl City havia herdado de sua família, e ele até mesmo havia sintetizado 2 conjuntos de técnicas de matança nela. Pensar que Fang Xingjian conseguiu pegá-lo depois de apenas um olhar. Quando eles já viram um talento tão anormal. Se ele pudesse pegar a técnica de espada de outras pessoas depois de apenas um olhar, ele seria capaz de pegar todas as técnicas de espada de seus oponentes durante a batalha. Isso era muito assustador. Só então, Elder Tianyu finalmente correu enquanto carregava um grande pedaço de escama de dragão azul de cor azul. No entanto, ele tinha acabado de correr alguns passos quando sentiu que seu corpo ficou mais leve, pois a escama do dragão azul que ele estava segurando não estava em lugar algum. Sons retumbantes ecoaram no ar. Quando todos levantaram a cabeça, viram uma linha branca se estender na direção sul, deixando apenas uma onda sonora para ondular e entrar em seus ouvidos. Vou incomodar vocês para enviarem Anderson de volta à região do Grande Oeste. Fang Xingjian. Ele realmente tem o talento incomparável de uma geração. O chefe do clã Gao, Gao Zixuan, virou-se para olhar para o segundo jovem mestre, soltando uma risada fria ao dizer, indo contra os regulamentos da casa, ofendendo aqueles superiores a você, conspirando com ameaças externas. Mande prendê-lo. Mais uma coisa. Onde está aquele Anderson? Vou visitá-lo pessoalmente. Fang Xingjian cortou o céu com seu corpo poderoso, deixando um longo rastro de ondas de choque atrás dele. Ele fez com que a camada de nuvens sob seus pés fervesse continuamente, produzindo muitas ondas de estrondos estrondosos. Simultaneamente, na consciência de Fang Xingjian, ele começou a cultivar a técnica da espada da Via Láctea automaticamente. No momento, ele tinha a Zenith Light Sword Formation para ataques de longa distância, Ether Sword Ripples para ataques de médio alcance e a Prodigious Demolition Sword para combate corpo a corpo. Ele precisava fortalecer as habilidades das respectivas técnicas de espada, em vez de transformar todas elas em técnicas de espada versáteis e versáteis.
Fang Xingjian poderia continuar a fortalecer esses três conjuntos de técnicas de espada em suas respectivas características únicas. Então, quando ele alcançasse o nível 29, ele seria capaz de sintetizar todas as três técnicas de espada no momento em que sua taxa de sincronização de éter atingisse 100%. Suas artes de espada passariam por um tremendo progresso mais uma vez. Foi também assim que a maioria dos cavaleiros escolheu cultivar suas técnicas. Quando eles atingiram o nível 29, eles tendiam a ter apenas uma técnica de matança usada para a batalha. Embora os ataques mais fortes atuais de Fang Xingjian fossem o Terra-Ingurgitation, e a Venli Abyssanilation Armor e a Vensvolition Sword Intent, estes não eram afinal os que ele tinha o maior potencial. Seu potencial mais forte ainda estava em suas artes da espada. Um dia, suas artes com espadas superariam todos esses outros meios. No entanto, antes desse dia chegar, o que ele precisava fazer era continuar a aprimorar suas técnicas de espada. Técnicas como a técnica da espada da Via Láctea, que estava relacionada à luz da espada, eram muito adequadas para serem sintetizadas na formação da espada de luz Zenith. Isso aumentaria a capacidade de dano de longa distância de suas espadas leves. Quando ele chegou a Great Stern City, as sementes de habilidade que representam a formação da espada de luz Zenith e a técnica da espada da Via Láctea colidiram ferozmente em sua consciência. No momento, a taxa de sincronização de éter de Fang Xingjian estava em 50% e, portanto, a taxa de sucesso de sua síntese também estava em 50%. Desta vez, ele teve sorte, e as duas técnicas de espada foram sintetizadas com sucesso. Fang Xingjian ainda não se deu ao trabalho de renomear a técnica e a deixou como a formação da espada de luz Zenith. Após a síntese, a proeza da formação da espada de luz Zenith foi mais forte do que antes. As espadas de luz que disparou teriam a destreza da radiação das estrelas. Depois de voltar para sua sala de treinamento e olhar para a escama do dragão azul que estava segurando, Fang Xingjian abriu um sorriso de satisfação. Este incidente de colocar as mãos à força na escama do dragão azul não apenas seria capaz de ajudar no cultivo do terceiro nível das impressões místicas, mas também obstruiu o cultivo do primeiro príncipe e impediu a subjugação de Gaoklan ao primeiro príncipe. Estava matando vários pássaros com uma única pedra. No entanto, foi apenas de passagem para ele obstruir o treinamento do primeiro príncipe. A coisa mais importante ainda era seu próprio cultivo. Quando Fang Xingjian pensou nisso, ele começou a fundir os materiais e se preparou para cultivar o terceiro nível das impressões místicas. Desta vez, a duração do processo foi muito maior. Depois de 12 horas inteiras, as estampas místicas densamente compactadas já haviam coberto os braços de Fang Xingjian e se estendiam até a metade superior de suas costas, exalando camadas de forte luz fluorescente. Fang Xingjian podia sentir que todas as partículas em seu corpo pareciam ser formadas de inúmeras partículas de éter, e essas partículas de éter pareciam ser a menor unidade de elemento do mundo. No entanto, eles não eram partículas nem ondas. Eles eram algo ainda mais misterioso e inimaginável, liberando camadas de ondas e continuamente trocando energia e informação com as partículas de éter do mundo exterior. As impressões místicas fortaleceram a eficiência nas trocas, permitindo que a taxa de cultivo de Fang Xingjian fosse ainda mais rápida. No entanto, desta vez, o que Fang Xingjian sentiu não foi apenas o aumento na eficiência das trocas. Ele também podia sentir que dentro das informações trocadas existia algum tipo de filtro especial. Fang Xingjian podia sentir que as partículas de éter ao redor pareciam ter muitas informações inúteis, incluindo memórias e conhecimento geral. No momento, a maioria deles eram na verdade informações relacionadas às artes da espada. O terceiro nível de impressões místicas permite que haja um filtro adicional para a troca de informações através das partículas de éter. Onde estava Fang Xingjian agora? Era a terra sagrada na academia regional. Nos últimos 200 anos, incontáveis especialistas cultivaram aqui, deixando para trás incontáveis compreensão das artes da espada. Agora, ele podia sentir que as teorias da espada no ar estavam jorrando em seu cérebro sob a liderança das impressões místicas. Isso fez com que o nível de suas artes de espada aumentasse constantemente. O terceiro nível das impressões místicas não apenas aumentou minha aptidão de cultivo mais uma vez. Ele até adicionou um efeito incremental passivo ao meu cultivo de artes da espada. Fang Xingjian assentiu com satisfação.
De repente, ele cerrou uma de suas mãos em punho, condensando o vapor de água em uma espada longa. Ele começou a cultivar uma técnica de espada, a grande espada divina solar, que ele escaneou na biblioteca. Fang Xingjian planejava sintetizar essa técnica de espada de alta temperatura nas ondulações da espada éter. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 380 Pedra do Sol. Enquanto Fang Xingjian cultivava a grande espada divina solar, ele sentiu que algo estava diferente do habitual. Várias experiências sobre a grande espada divina solar vinham continuamente do ar, apoiando seu cultivo. Estas foram claramente as experiências dos especialistas que cultivaram a grande espada divina solar na Terra Sagrada nos últimos 200 anos. Excelente, excelente, excelente. Pensar que as estampas místicas do terceiro nível têm um efeito tão incrível. Eles são capazes de filtrar e mudar a direção da troca de informações pelas quais as partículas de éter passam para apoiar meu processo de pensamento com base no que estou pensando. Isso fortalece muito os efeitos do meu cultivo. Tal efeito era muito aterrorizante. Levou apenas 5 horas para Fang Xingjian trazer a grande espada divina solar para o nível 40. E ele também teve muita sorte em sintetizar isso nas ondulações da espada éter, permitindo que a temperatura máxima das ondulações da espada éter mais uma vez aumentasse em poucos graus. Sentindo os efeitos surpreendentes do terceiro nível de impressões místicas, Fang Xingjian continuou a treinar sem parar, fortalecendo lentamente suas artes com a espada. Sua proeza de batalha continuou aumentando aos trancos e barrancos. Ele sentiu que com sua atual formação de espada de luz Zenith, Ether Sword Ripples e a Prodigious Demolition Sword, bem como com o apoio da Unparalleled Sword Intent, Apex, ele seria capaz de derrotar um nível 26 de cavaleiro conferido. 3 dias depois, no refeitório da Academia Regional, Fang Xingjian estava sentado no refeitório, onde alguns pratos estavam cheios de carne grelhada bem arrumada. Diana ainda estava usando o uniforme de chefe que usava anteriormente, grelhando carne sem parar enquanto apresentava os pratos. Seu rabo de cavalo dourado estava balançando, cheio de vitalidade. Isso é extraído da carne que envolve o coração de um javali dourado. Apenas 100 gramas dessa carne podem ser extraídas de cada Golden Wild. Está conectado com a fáscia, e é extremamente mastigável. Esta é a carne do colarinho de porco, grelhada no carvão de rosas. Para realçar todo o sabor do colar de porco, grelhei por mais tempo, o que realça sua crocância. De uma chance. E esta é a carne do Rajing búfalo. A carne magra e gorda deste tipo é extremamente bem proporcionada. Eu grelhei especialmente a 26 graus Celsius, permitindo que as gorduras derretem e o molho penetre. Além dos 12 tipos de temperos originais, inventei também esta nova geleia, feita a partir de uma combinação de 18 tipos diferentes de frutas. De uma chance. Fang Xingjian experimentou os pratos um por um, ocasionalmente revelando um olhar de admiração. Diana sorriu feliz ao ver isso. Neste momento, o rosto de Diana estava coberto de fuligem, mas isso ainda não impedia sua beleza. Seus olhos, especialmente, tinham um olhar sério e um charme especial para eles. Fang Xingjian assentiu e disse, nada mal. Meus esforços para contratá-lo não foram em vão. Eu preciso te agradecer também. Se não fosse por você, não sei quanto tempo levaria até que eu pudesse usar ingredientes tão livremente. Depois de dizer isso, Diana olhou para Fang Xingjian com alguma hesitação. Fang Xingjian notou sua hesitação e disse, seja direto. O que é isso? Espero que eu possa continuar a operar meu restaurante. Desejo que ainda mais pessoas experimentem meus novos pratos. Fang Xingjian continuou a mastigar a carne grelhada, como se não tivesse ouvido o que Diana acabara de dizer. Assim que as sobrancelhas de Diana afundaram e ela pensou que não havia esperança, Fang Xingjian falou com indiferença, vá discutir isso com Robert. Conte comigo para o investimento. Se você quer gerenciar faça dele um melhor. Obrigado. Obrigado, Xingjian. Diana abriu um sorriso tão brilhante quanto a luz do sol. Nesse momento, Robert entrou com um homem baixo e gordinho. Diana sorriu e se despediu quando o olhar do homem baixo e gorducho se fixou nela, como se estivesse deslumbrado com sua beleza. Foi só quando Robert tossiu baixinho que ele voltou a si e pensou, que bela dama. É uma pena que ela já pertence a Fang Xingjian. No entanto, quando ele levantou a cabeça, ele já havia mudado para uma expressão sorridente quando disse,
Lord Xingjian, sou Johnny da instituição de guardas da cidade de Great Eastern City. A razão pela qual estou aqui hoje é porque tenho algo em que preciso da sua ajuda. Fang Xingjian não respondeu a Johnny, simplesmente comendo um pedaço de gola de porco. O forte aroma carbonizado e a textura da carne fervilhavam em sua boca, fazendo abrir um sorriso. Quando Johnny viu essa cena, pensou consigo mesmo, Robert estava certo. O humor de Fang Xingjian é o melhor quando ele está comendo guloseimas e este também é o momento em que é mais fácil conversar com ele. Fang Xingjian lançou um olhar para Johnny e perguntou, para que você precisa da minha ajuda? É tipo isso. Você não conseguiu matar um fugitivo no restaurante de carne grelhada da outra vez? Ele é um seguidor do Santuário Terrene. Após investigações, conseguimos prender seu cúmplice. Percebemos que ele não é um fugitivo comum. A tentativa de sair da prisão desta vez foi bem sucedida porque ele recebeu ajuda de seguidores fora da prisão. Fang Xingjian assentiu, comendo carne enquanto dizia, então vocês querem que eu ajude a pegar os seguidores do lado de fora agora. Embora o Santuário Terrene tenha sido erradicado, os fugitivos não apreendidos estavam se expandindo secretamente em várias partes do Império durante todo esse tempo. Aniquilar os seguidores do Santuário Terrene também tem sido uma importante tarefa do Império. No entanto, desta vez, temos medo de não ter forças suficientes para prendê-los e, portanto, gostaríamos de convidar Lord Fang Xingjian para nos ajudar. Os lábios de Fang Xingjian se contraíram quando ele perguntou, além de mim, há mais alguém? Johnny respondeu complacente, além de você e um cavaleiro outorgado de nossa vanguarda. Também convidamos outros 2 cavaleiros outorgados. Eu não tenho tempo. Eu não vou. Fang Xingjian rejeitou imediatamente. Ele sentiu que não tinha tempo suficiente para o cultivo. Como ele poderia ter tempo para pegar fugitivos? No entanto, depois de dar sua resposta, Johnny não apenas foi embora, mas continuou esperando lá. Robert caminhou lentamente e sussurrou para Fang Xingjian, Senhor. Dizem que esses sobreviventes do Santuário Terrene têm um pedaço de Pedra do Sol. Você não estava me perguntando outro dia se há algo que possa acelerar a taxa de cultivo de armas de refulgência? Esta Pedra do Sol deve ser capaz de fazer isso. Embora o potencial da arte divina do éter de Fang Xingjian fosse muito poderoso, não era um tipo de arte de espada, e a taxa de cultivo de Fang Xingjian nesta área sempre foi lenta. Foi por isso que ele decidiu desistir de cultivá-lo completamente. Porque na mesma quantidade de tempo, ficou claro que cultivar suas técnicas de espada poderia melhorar suas habilidades. Portanto, Fang Xingjian fez com que Robert descobrisse se havia algo que pudesse aumentar a taxa de cultivo de armas de refulgência. A Pedra do Sol foi uma das opções. A Pedra do Sol era um tipo especial de pedra que, devido a um encontro predestinado, correspondia às ondas de luz do Sol, e que armazenava uma tremenda quantidade de ondas de luz nela. Os cavaleiros outorgados podiam absorver diretamente as ondas de luz para fortalecer a arma e ter efulgência em seus corpos. No entanto, essas coisas eram extremamente raras. Robert tinha perguntado por aí, mas não foi encontrado em toda a Great Eastern City. Pensar que os malvados partidários do Santuário Terrene podem pôr as mãos em uma coisa dessas? Robert acrescentou, esta é uma notícia enviada pelos espiões no Santuário Terrene. Deve ser confiável. Fang Xingjian assentiu e perguntou, não pode ser comprado? Robert sorriu amargamente e balançou a cabeça. Já perguntei a muitas pessoas. Há demanda, mas não há oferta. Eu entendo. Fang Xingjian então disse a Johnny, conte comigo. Quando vamos agir? Amanhã de manhã, Johnny disse alegremente. E para não alarmar nossos inimigos, por favor, não vaze nenhuma notícia da operação. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 381 Vendendo por dinheiro tenha certeza. Mas vou levar a Pedra do Sol. Johnny assentiu e continuou, mais uma coisa. Esta é uma operação secreta. Então, é melhor você esconder sua identidade. Fang Xingjian acenou com a cabeça para expressar que ele entendia. Claro, ele deixou claro que em tal operação para exterminar uma seita ou facção não ortodoxa, a maioria dos cavaleiros outorgados esconderia suas identidades. Afinal de contas, tais operações eram semelhantes àquelas realizadas por agentes da lei antidrogas e agentes de contra-terrorismo. Significava que atrairiam sangue ruim.
Se eles não mantivessem suas identidades em segredo, seus inimigos provavelmente apareceriam como se tivessem despertado um ninho de vespas. Era muito simples para os cavaleiros outorgados esconder suas identidades. Eles haviam superado os cavaleiros há muito tempo e tinham um controle excepcional sobre seus músculos, ossos, energia vital e sangue. Isso foi exatamente como foi para Fang Xingjian. Ele só precisaria encolher seus ossos um pouco e mudar alguns dos posicionamentos de seus músculos faciais para se transformar completamente em uma nova aparência. No entanto, apenas por segurança, Fang Xingjian consultou o chefe do departamento, James HMMM. Erradicar o Santuário Terrene. James assentiu e disse, o Santuário Terrene murchou muito, e eles basicamente não têm mais especialistas de primeira linha. Com seus meios, deve ser altamente improvável que eles o matem. No entanto, todos eles acreditam no Deus Terrene e não têm medo da morte. Eles ainda têm artes secretas que exigem que eles sacrifiquem sua vida útil. Você deve ser cuidadoso. Não haverá especialistas de nível 28 ou 29, certo? Não haverá. Não há muitos que estão no nível 27. James disse com certeza, na operação anterior para erradicá-los, 99% de seus manuais já foram destruídos. Depois de tantos anos, eles não têm muitos que estão na segunda transição, e grande parte de seu legado desapareceu. Você seria considerado sortudo se encontrasse alguém no nível 26. Fang Xingjian ocasionalmente procurava por James para ter um mastro, e o último entendia as proezas de batalha de Fang Xingjian muito claramente. Dizendo isso, James sorriu de repente. Certo, Xingjian, quando você vai me mostrar as partes restantes do monumento do Panteão? Eu estava prestes a trazer isso para você. Que tal eu vendê-lo para a academia de uma vez? No passado, Fang Xingjian não tinha falta de dinheiro, mas agora que ele queria cultivar as impressões místicas, nunca havia dinheiro suficiente para todos. Apenas os 3 primeiros níveis das impressões místicas já haviam lhe custado 600 mil de ouro, e com mais e mais academias já tendo os direitos da técnica da espada do renascimento, a quantidade de royalties adicionais recebidos este ano foi diminuindo gradualmente. Ele não sabia quanto tempo levaria antes que pudesse reunir os mais de 400 mil ouro necessários para o 4º nível. Portanto, Fang Xingjian planejava vender os segredos para o monumento do Panteão desta vez. Quando James ouviu isso, seu olhar ficou sério quando ele perguntou, por quanto você está planejando vendê-lo? Fang Xingjian disse, vou revelar todos os 7 níveis dos mistérios de uma vez. O preço será fixado em 10 milhões de ouro. Isso é demais. James disse, seus olhos arregalados de fúria, bastarde. 10 milhões. Você quer que eu venda todo o departamento de artes da espada por isso? Estas a exagerar. Fang Xingjian deu de ombros e disse, que tal isso? Você pode pagar em parcelas. Você só precisa pagar os pagamentos para mim dentro de meio ano. Meio ano. As sobrancelhas de James se contraíram um pouco antes de ele acenar com a mão e dizer, volte e faça seus preparativos para a missão amanhã. Vou pensar sobre isso. 10 milhões de ouro ainda é muito caro. Claro, você não pode ser a única pessoa a carregar esse fardo. Toda a academia poderá aprender as prodigiosas ondas de poderes divinos astrais. Apenas deixe que todos compartilhem o fardo. Será suficiente para cada departamento desembolsar de 1 a 2 milhões. James balançou a cabeça. 10 milhões de ouro é muito caro. A academia não vai concordar com isso. Fang Xingjian disse, vale o dinheiro. Alguns dias atrás, demonstrei a destreza das ondas prodigiosas de poderes divinos astrais de nível 5 na cidade das pérolas do continente de Base. Você pode ir perguntar sobre isso. Se houver necessidade, posso demonstrá-la novamente. Acredito que, uma vez que vocês estejam cientes de sua proeza, a academia definitivamente estará disposta a desembolsar os 10 milhões de ouro. James franziu a testa. Eu vou perguntar, mas provavelmente não vai dar certo. É melhor não ter uma expectativa muito alta. Mesmo para o especialista de nível ondas de um divino, 10 milhões de ouro é muito caro. Ultrapassou o que a academia pode pagar. Deixando a academia de lado, provavelmente não há um único aristocrata na região do Grande Oeste que possa pagar. Ah, esta é uma boa oportunidade. Depois de conseguir que mais pessoas cultivem essas ondas, até o primeiro príncipe pode não ser páreo.
Não é bom usar o dinheiro da academia para aumentar os poderes do segundo príncipe. James ficou em silêncio. Fang Xingjian sorriu. Ele sabia que depois que os escalões superiores soubessem das proezas do nível 5 de ingurgitação da Terra, eles definitivamente não desistiriam desse legado que um especialista de nível divino deixou para trás. Além disso, embora a proeza das prodigiosas ondas de poderes divinos estrais fosse incomparável, Fang Xingjian ainda se atreveu a vendê-la. Uma razão para isso foi porque essas ondas eram muito profundas. Mesmo com o talento de Fang Xingjian e 24 horas de cultivo incessante todos os dias, bem como o fato de ele ter visto as estrelas antes e depois ganhar o aprimoramento das impressões místicas, ele ainda levou meio mês a um mês apenas para avançar um nível. Ninguém na academia tinha acesso às impressões místicas, nem tinha o talento de Fang Xingjian. Além disso, nenhum deles tinha visto o verdadeiro céu estrelado. Portanto, sua velocidade de cultivo seria incomparável à de Fang Xingjian. A segunda razão era que ainda havia um limite para a terra-ingurgitação. No entanto, Fang Xingjian tinha maior confiança em seu próprio talento nas artes da espada. A única coisa que iria permitir que ele se tornasse um especialista em nível divino no futuro ainda eram suas artes de espada, e suas artes de espada iriam superar a ingurgitação da terra. A terceira razão era o que ele havia dito antes. Embora ele tivesse dito que iria vendê-lo para a academia ainda estava sob o controle do governador David, que estava trabalhando sob o segundo príncipe. Isso significaria que Fang Xingjian estava realmente vendendo para o segundo príncipe, e o segundo príncipe definitivamente só escolheria permitir que as pessoas que eram leais a ele cultivassem terra-ingurgitação. Isso daria ao segundo príncipe poder suficiente para ir contra o primeiro príncipe, enquanto o dinheiro usado seria desembolsado pela academia e pelo escritório regional. Seria uma situação ganha-ganha tanto para Fang Xingjian quanto para o segundo príncipe. Claro, Fang Xingjian estava bem ciente de que era impossível para a academia dar a ele 10 milhões de ouro de uma só vez. Provavelmente seria um caso em que eles pagariam uma entrada e, em seguida, forneceriam pagamentos em parcelas com base nos efeitos do cultivo. No entanto, dado que Fang Xingjian estava com muito pouco dinheiro, ele pegaria tanto dinheiro quanto pudesse. Ele não se importava mesmo que estivesse exigindo um preço exorbitante. Uma vez que ele recebesse o dinheiro, ele não apenas seria capaz de cultivar até o nível 10 das estampas místicas, mas quando combinado com o melhor talento em artes de espada do mundo, ele alcançaria um estado que era extremamente desafiador do céu. Quanto ao dinheiro excedente, ele poderia usá-lo para comprar vários tesouros celestiais e terrenos para se tornar mais forte. Fang Xingjian então retornou e passou a noite cultivando. No início da manhã seguinte, ele chegou fora da Great Eastern City. No entanto, quando ele chegou, ele viu que 3 cavaleiros da outorga já estavam esperando por ele. Uma senhora de meia idade, com o cabelo cheio de pequenas tranças, falou com certa insatisfação: "Por que você é tão lento? Estamos esperando há quase meia hora." Outro homem, que estava sorrindo, levantou-se e disse à senhora de meia idade: "Está bem, está bem. Nós também não estávamos muito antes. Já que todos estão aqui, vamos nos apresentar. Só precisamos mencionar nosso nível e apelido. Sou da instituição da Guarda Municipal. Pode me chamar de Rosto Sorridente. Eu sou um cavaleiro conferido de nível 26. A senhora com tranças, que estava reclamando de Fang Xingjian, disse: "Você pode me chamar de Tranças. Eu sou um cavaleiro conferido de nível 25. Outro velho baixo, magro e de aparência fraca disse: "Você pode me chamar de Velho. Sou um cavaleiro conferido de nível 25. Fang Xingjian olhou para os 3. Seja o velho extremamente magro e baixo, ou a senhora de tranças feroz e solene, ou o homem que se chamava Rosto Sorridente, eles claramente haviam mudado de aparência e não estavam dispostos a revelar suas verdadeiras identidades. Mesmo a idade que pareciam ter poderia ter sido falsificada, então o mesmo aconteceu com seus nomes. Afinal, quando alguém se tornou um cavaleiro outorgado e ganhou força que superava em muitas das pessoas comuns, com inúmeros poderes extraordinários, se eles mudassem a forma do corpo, parecessem ter idades variadas ou mudassem de sexo de masculino para feminino, ninguém seria capaz de dizer nada. Portanto, Fang Xingjian deu de ombros e disse: "Então vocês podem me chamar de jovem. Eu sou um cavaleiro conferido de nível 24.
A senhora com tranças franziu a testa e disse, cara sorridente, desta vez, estamos lidando com os seguidores do santuário terreno, certo? Essas pessoas não têm medo da morte e podem ser muito problemáticas. Os cavaleiros outorgados que estão abaixo do nível 25 também podem participar. Cavaleiros com feridos de nível 25 podem sofrer regeneração, mudar seu corpo físico e condensar sementes especiais. Eles também ativaram o caminho que permite aos humanos entrar lentamente no reino dos deuses. A maioria das pessoas também sentiu que o nível 25 era a fase em que a disparidade de poder aumentaria gradualmente. A senhora de tranças olhou para Fang Xingjian com uma expressão insatisfeita. Ela claramente não queria que eles trouxessem essa pessoa do nível mais baixo para lidar com o santuário terreno. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 382 Trono rosto sorridente sorriu, como se quisesse dizer algumas palavras para aliviar a tensão. No entanto, Fang Xingjian já havia feito sua jogada. À medida que fortes ventanias sopravam, correntes de calor escaldante ondulavam pelo ar. Até parecia haver um leve cheiro de queimado de altas temperaturas. A senhora de tranças já havia ativado seu campo de força reduzido no momento em que os vendavais começaram. Simultaneamente, ela rapidamente recuou 100 metros de distância. No entanto, ela apenas conseguiu se manter firme quando viu Fang Xingjian balançar a mão. Ele estava segurando uma de suas tranças. Seus olhos se arregalaram porque ela não conseguiu ver como Fang Xingjian fez seu ataque. Fang Xingjian disse indiferente, o fato de eu conseguir seu cabelo significa que serei capaz de fazer o mesmo com sua cabeça. Lançando um olhar para a senhora de tranças, ele continuou, eu não preciso de um segundo movimento para matar uma pessoa no seu nível. Seu patife. Forte intenção de matar brilhou no rosto da senhora. Quando ela já havia sofrido tal humilhação antes. Eu subestimei você antes. Mas minha condição normal é apenas um terço da minha real proeza de batalha. Você se atreve a ter uma luta total comigo? Fang Xingjian olhou para ela friamente e abriu a palma da mão. Então uma estaca de pedra emergiu do chão sob seus pés, transformando-se em uma espada de pedra. Sob o aprimoramento da especialidade Swordless Path, a espada de pedra se transformou em uma arma divina inferior de nível 19. Ele já havia sintetizado a técnica da espada Thunderbolt, a espada deslocadora da montanha, a formação da espada aquática e espadas sem luz para obter a espada de demolição prodigiosa. No entanto, a condensação da luz da espada de demolição também foi alcançada através da condensação dos poderes do vento, terra, água e fogo. Então, Fang Xingjian ainda poderia continuar usando os respectivos poderes de forma independente. Vendo os dois com adagas em punho, com suas intenções assassinas chegando a alturas extremas, cara sorridente coçou a cabeça e disse, tudo bem, tudo bem. Estamos aqui para lidar com o santuário terreno. Porque estamos tendo um conflito interno antes mesmo que as pessoas do santuário terreno estejam aqui. Por minha causa, vamos todos completar a missão com alegria e receber nossas respectivas recompensas. Isso não é bom? Como um cavaleiro com ferido de nível 26, rosto sorridente parecia ser o mais forte entre eles. Embora a senhora de tranças estivesse furiosa com a arrogância de Fang Xingjian, ela não estava disposta a ofender o rosto sorridente. Ela soltou uma risada fria e disse, algumas pessoas não sabem o quão grande é o mundo. Então elas agem com muita arrogância só porque sua velocidade é um pouco mais rápida. Eles não sabem que neste mundo, uma pessoa não será incomparável só porque ela é um pouco mais rápida. Tudo bem, vamos parar por aqui. Rosto sorridente bateu palmas. Então, depois de chamar a atenção de todos, ele disse, com base na pista fornecida por nosso informante, uma das bases do santuário terreno fica a mais de 30 quilômetros daqui. Há pelo menos 2 segundos especialistas em transição. É por isso que nós 4 fomos enviados aqui para garantir que nada dê errado. Mas ainda temos que ter cuidado. Embora os trabalhos da segunda transição transmitidos secretamente dentro do santuário terreno possam não ser comparáveis a nós, a maioria deles é extremamente cruel com forças vitais extremamente fortes. Não seja descuidado e acabe fracassando nessa tarefa fácil. O rosto sorridente os lembrou mais uma vez. No entanto, ele percebeu que Fang Xingjian era o único que estava ouvindo. Tranças e velho já estavam correndo, então ele não pôde deixar de soltar uma risada desajeitada. Os 4 cavaleiros outorgados avançaram em alta velocidade,
correndo em direção à base do santuário terreno. Com suas pernas fortes e velocidade rápida, uma distância de meros a 30 quilômetros era muito curta. No entanto, para não alarmar seus inimigos, eles reduziram sua velocidade nos 5 quilômetros finais, disparando pela floresta e pedregulhos como fantasmas enquanto se dirigiam para a base. Era uma caverna localizada no meio de uma montanha. De pé na entrada da caverna e olhando para aquela caverna aparentemente sem fim, Cara sorridente disse: "Este é o lugar. Esta deve ser a única saída em toda a caverna. Para evitar que eles escapem, vamos deixar uma pessoa aqui para guardar a entrada." Fang Xingjian olhou para a estrutura da montanha e pensou que se não fosse pela grande quantidade de recursos que o santuário terreno tinha, por exemplo, a Pedra do Sol que ele procurava, ele poderia simplesmente derrubar a montanha para matar a maioria dos santuários terrenos. Seguidores. O velho disse: "Então eu vou ficar para trás. Estou ficando velho e não gosto de todas as lutas e matanças." Rosto sorridente sorriu e disse: "Então vamos incomodar o Senhor para ficar aqui. Além de nós três, por favor, mate o resto que vier correndo." Portanto, com o velho deixando para trás o guarda à entrada sozinha, Fang Xingjian e os outros gradualmente entraram. Vários quilômetros no subsolo, toda a parede de pedra estava coberta de camadas de carne e sangue cinza. A carne e o sangue continuavam pulsando, como se estivessem vivos. No centro da carne e do sangue, camadas de carne e sangue cinza empilhados formavam um enorme trono de sangue. A figura no trono bateu lentamente contra as alças formadas de carne e sangue e disse: "Os cavaleiros outorgados do Império estão aqui." Diante dele, havia uma flor formada de carne e sangue, transmitindo os sons das vozes do rosto sorridente, do velho e dos demais. Um cavaleiro conferido de nível 26, dois cavaleiros conferidos de nível 25 e um rapaz de nível 24. "Você tem certeza de que eles não têm nenhum outro backup?" Diante do trono, o rosto de um homem continuava a tremer, seus olhos cheios de terror. O surpreendente era que sob sua cabeça, o resto de seu corpo havia desaparecido completamente. Havia apenas alguns fios de tentáculos, feitos de carne e sangue, conectados ao seu pescoço e sustentando sua cabeça enquanto ele encarava a sombra no trono. Sua boca abriu e fechou, como se estivesse dizendo algo em silêncio. "Me mata. Me mata." Três enormes silhuetas estavam meio ajoelhadas diante do trono, exalando uma pressão aterrorizante. No entanto, o mais surpreendente era sua aparência externa. Eles pareciam ser feitos de todos os tipos de animais, incluindo leão, tigre, lobo e urso preto. Pareciam quimeras, ou melhor, zumbis animais. Um dos monstros com cabeça de leão levantou a cabeça, olhou para a sombra no trono e disse: "Senhor Bispo, você precisa que nós nos livremos deles agora." A silhueta no trono soltou um som de mmm antes de dizer: "Número 1 sublinhado, validar com o cavaleiro de nível 26. O número sublinhado 9 sublinhado vai lidar com a senhora, e o número sublinhado 13 sublinhado vai lidar com o velho lá fora." O chamado número sublinhado 1 sublinhado era um monstro com cabeça de leão, enquanto o número sublinhado 9 sublinhado estava coberto de escamas e tinha 5 cabeças de cobra no lugar de sua cabeça. Por fim, o número sublinhado 13 sublinhando tinha a maior construção dos três e estava coberto de cabelos e pontas. Seu rosto, uma combinação de um javali e um urso, estava cheio de brutalidade e maldade. Número sublinhado 9, o homem com cabeças de cobra, soltou sons sibilantes, com a língua entrando e saindo da boca. Ele perguntou: "Não há necessidade de lidar com o garoto de nível 24? Não importa o quanto se treine, aqueles que estão abaixo do nível 25 ainda terão apenas corpos humanos. Contanto que os outros 3 cavaleiros conferidos sejam tratados, o rapaz de nível 24 pode ser morto a qualquer momento. Seria um erro de cálculo se gastássemos nossa energia lidando com uma pessoa insignificante como ele e nos impedisse de derrotar os outros 3 cavaleiros outorgados." A silhueta no trono disse: "Vão, meus cavaleiros cinzentos. Não me decepcione." Sim. Swoosh, swoosh, swoosh sons soaram, e os 3 cavaleiros cinzentos desapareceram em um flash. No entanto, em meio ao salão silencioso de carne e sangue, o riso ecoou. "Ei! Nada mal, rapaz. Pensar que você conseguiu 3 produtos de sucesso.
A silhueta no trono abriu abruptamente os olhos para descobrir que havia uma senhora de figura esbelta com cabelos verdes e olhos subitamente flutuando diante dele. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãos.